Nas minhas redes sociais eu falo muito sobre crescer. E geralmente eu recebo muitas mensagens de pessoas falando: Thiago, mas eu não sei como fazer isso. Eu sou muito ruim. Eu tento ir pra academia, mas eu tenho vergonha do que as pessoas estão pensando de mim, eu tenho vergonha do que as pessoas vão olhar. Quando eu vou postar um vídeo na rede social, esse vídeo não é nada bom comparado com o vídeo das outras pessoas que postam conteúdo. Eu sou empresário e na empresa, quando eu comecei, eu ficava: meu Deus, mas quando eu comparo com as outras empresas do mesmo ramo, a minha empresa é tão pequena, é tão fraca em tantas áreas, ela não tem processo, ela é muito ruim quando comparada com outras empresas do mesmo ramo. E a gente tem que quebrar uma barreira na nossa mente, que é a barreira de ter que ser bom o tempo todo. Porque quando a gente está começando algo novo, quando a gente se desafia e quando a gente está crescendo, a gente vai ser ruim. E ser ruim não é um fracasso, ser ruim não é uma vergonha, ser ruim, na verdade, é um super poder. É uma arma poderosa que nós temos de aprender. E isso é muito forte, porque quando eu entendo que quando eu estou sendo ruim numa situação, significa que eu estou abrindo um envelope neural na minha mente para que novos caminhos sejam traçados, você descobre que a sua mente está em expansão. Aprender é você expandir a sua mente. Existe um termo na neurociência chamado plasticidade neural. Ele basicamente fala que a nossa mente, o nosso cérebro, ele consegue ser moldado de acordo com as situações que a gente se coloca, de acordo com as experiências que a gente vive, de acordo com as novas práticas que a gente adiciona na nossa vida. Significa que quanto mais eu inicio um novo hábito, quanto mais eu treino, quanto mais eu faço uma mesma coisa que eu não tenho costume repetidamente e eu vou aprendendo novas coisas, a minha mente, os meus neurônios vão criando um novo caminho neural para tornar isso mais fácil. Ou seja, quando eu estou sendo ruim numa situação, mas eu não desisto dessa situação, a minha mente ela está crescendo, expandindo, ela está se ramificando e tornando o seu repertório muito maior e fazendo de você uma pessoa não só mais culta, não só mais inteligente, mas uma pessoa mais saudável, porque você está expandindo o seu modo de conhecimento de mundo, você está expandindo a sua forma de ver o mundo, de enxergar a situação. E isso você nunca vai viver se você ficar parado. E as pessoas geralmente ficam paradas porque elas têm medo de fracassar, porque elas têm medo de dar o próximo passo, porque elas têm medo de perder a costa de vista. A gente falou um pouquinho sobre isso no vídeo sobre reputação, no vídeo de você comprometer sua reputação, mas basicamente quando você tem medo demais de ser ruim em algo, você se impede de se tornar bom. A gente vê várias pessoas especialistas em várias coisas, a gente vê várias empresas que são muito boas no que fazem, só que a gente não entende é que para a pessoa ser especialista em algo, não é porque ela simplesmente é boa, aprendeu e ficou boa. Muitas vezes as pessoas realmente nascem com dons que facilitam isso, mas ninguém nasce bom demais, o melhor numa área. A pessoa se torna boa, a pessoa se torna a melhor. E ela se torna como? Errando e errando feio, errando e errando muito. E geralmente a pessoa que é mais especialista numa área, ela é especialista por experiência que ela teve, por experiência própria, porque ela é tão especialista nos erros que ela cometeu, que ela sabe fazer muito bem. O problema de muita gente que está tentando crescer, que está tentando se tornar boa, é porque ela foca tanto no que ela é ruim, que ela não consegue olhar para o ideal. Ela não consegue focar naquilo que ela tem para crescer, naquilo que ela é boa fazendo. Eu sou cristão evangélico e tem algo que é baseado até numa canção que eu gosto muito, que ela fala assim: quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. E um dos grandes erros dos cristãos é tentarem combater pecado lutando contra o pecado, focando no pecado, tentando entender as ramificações do pecado, porque elas cometem pecado e como sair desse pecado, tentando lutar o tempo todo contra o pecado. Sendo que a Bíblia fala muitas vezes e diversas vezes sobre a resposta do pecado, a solução para o pecado ser Jesus. Então, eu não venço o pecado olhando para o pecado, eu venço o pecado olhando para Jesus. E a mesma coisa se aplica no nosso dia a dia. Você não deixa de ser ruim olhando apenas para as áreas que você é ruim. Você deixa de ser ruim olhando para as áreas boas, para o que é o certo. E você focando no certo, você consegue identificar o errado que é em você, a parte ruim que é em você, mas não fica se cobrando, se julgando e se rebaixando. Você apenas entende o que você precisa mudar para chegar a esse lugar. O diabo, ele atua na condenação, colocando culpa sobre você. E a nossa mente, a nossa forma de pensar e a forma como a gente é construído socialmente, coloca na nossa cabeça que se a gente não for bom de primeira, se a gente não entrar já sentando na janelinha, a gente está errado. É porque a gente não tem jeito, é porque a gente não foi chamado para isso. E muitas vezes você está deixando de viver o que você foi chamado para fazer, ou o que você nasceu para fazer, porque você acha que você não é bom ainda. Sendo que bom você se torna. Para você se tornar bom em algo, significa que você precisa dar o pontapé inicial. Você provavelmente ainda não está pronto para viver coisas extraordinárias que você sonha, mas você está pronto para dar o primeiro passo em direção a isso. Se você dá esse primeiro passo, você já é melhor do que 99% das pessoas que nem começam, porque elas têm medo. Uma pessoa que atira uma flecha, arco e flecha, ela vai começar arco e flecha, ela atira a flecha
500 vezes, erra 499 vezes e acerta a última, essa pessoa ainda acertou mais vezes do que a pessoa que nunca atirou a primeira vez, porque disse que não é boa para atirar. E a gente precisa levar isso para nossa vida. Você não é bom, tá tudo certo, mas você pode se tornar bom. Você não está preso à situação em que você está hoje. Você não está preso às suas incapacidades. Eu lembro que eu comecei a me desafiar a fazer coisas diferentes para eu poder me testar, para eu poder provar coisas novas, para eu poder me conhecer melhor. E aí, no meu aniversário de 2024, eu, em vez de simplesmente fazer coisas que, marcar um jantar com os amigos, ou marcar uma festa, só ficar vendo um filme, porque como eu faço aniversário em janeiro, geralmente as pessoas não estão disponíveis para fazer festa nesses dias. E aí, no lugar de eu fazer algo sobre isso, eu falei, cara, eu acho que todo meu aniversário eu vou me desafiar a fazer algo que eu nunca fiz antes, só para poder ter uma nova experiência. E em 2024 eu fui surfar, e eu não fiquei em pé na prancha nenhuma vez. Na verdade, eu posso dizer que eu fui surfado pelas ondas, porque eu estava mais embaixo da onda do que em cima da onda, de tanto caldo que eu levei, de tanta água que entrou no meu nariz. Eu lembro que eu fiquei com dor na pontinha dos mamilos, porque a camisa ficava roçando, eu ficava, meu Deus do céu, que inferno, eu fiquei todo queimado. Mas foi uma experiência tão eletrizante, tão boa, e foi tão leve. E eu me senti tão livre de poder ser ruim em algo, mas viver uma nova situação, viver uma nova experiência, aumentar minha mente, aumentar minha visão de mundo. A nossa visão de mundo, ela não vai aumentar e ela não vai crescer se você apenas ficar nas coisas que você é bom fazendo. Você, uma vez ou outra, ir para um ambiente que você não está acostumado só para poder sentir novos cheiros, sentir novas sensações, ver novos ambientes, mesmo que você não se identifique com esse lugar, você consegue enxergar o mundo de uma outra perspectiva, você consegue enxergar o mundo de outra forma, você consegue entender as outras pessoas de outra forma. Eu lembro que em 2024 também, nessa de fazer novas experiências, eu fui evangelizar pela primeira vez no carnaval, eu fui pro meio do bloquinho de carnaval evangelizar. E eu nunca tinha ido para um bloco de carnaval, eu nunca tinha ido para um galo da madrugada da vida, ido para uma ladeira de Olinda da vida, porque eu nunca tive esse interesse nem quando eu era do mundo. Porque eu sou criado numa família evangélica. Mas eu fui para lá evangelizar, eu não fui pular carnaval nem nada, mas eu fui evangelizar as pessoas lá dentro, e eu pude me colocar numa situação que eu não estava acostumado. E eu pude entender até a atração que muitas pessoas tinham, que muitas pessoas têm por essas festas. Eu pude entender a graça, a felicidade aparente que eles têm quando estão nesses lugares. E isso me fez entender um pouco mais o ponto de vista de outra pessoa. Quando eu vou evangelizar em comunidades, quando eu vou sentar para conversar com alguém que está num lugar, às vezes, até bem mais alto do que eu consigo ter visões de mundo diferentes e isso vai aumentando o meu repertório e vai me mostrando que o mundo é muito maior do que a caixinha que eu vivo. Eu lembro que quando eu comecei a produzir conteúdo para a internet, algumas oportunidades começaram a acontecer e eu comecei a ter contato com pessoas grandes, em ramos grandes que eu nunca tinha visto antes. E eu comecei a ver níveis de excelência, comecei a ver níveis de entrega que eu não estava acostumado. Meu pai, ele é militar. E eu passei minha vida toda estudando em colégio militar, vivendo dentro de quartel, morando em vila militar. E para mim, eu lembro que tinha uma época do colégio que eu ficava, cara, o que é que eu vou fazer da vida se só militar ganha dinheiro? Na minha cabeça, eu não ia ter sucesso na vida, eu não ia conseguir sustentar minha família se eu não fosse militar. Porque aquele era meu mundo, aquela era a minha bolha. E a gente tem vivido em bolhas com medo de ser ruim, com medo de manchar a reputação, com medo de perder a nossa segurança. E a gente perde o mundo inteiro que existe ao redor dessa bolha. E a gente fica preso dentro daquela cidadezinha, daquele vilarejo, quando tem um continente disponível para a gente explorar. A gente não vai aumentar nosso mundo, a gente não vai aumentar nossa visão se a gente não entender que a gente não tem a responsabilidade de ser bom em nada. Então, por exemplo, eu falei que a minha empresa no início era muito ruim comparada com as demais. E no lugar de eu ficar me comparando com as demais, eu parei e olhei, cara, por que ela é ruim? Ela é ruim porque a gente é ruim, porque a gente é um profissional ruim, ou porque a gente é um profissional inexperiente? Existe uma diferença entre o funcionário do mês e o funcionário novato. O funcionário novato, ele vai ser muito ruim em muita coisa que ele fizer. Mas ele não está sendo ruim porque ele é um funcionário ruim, ele está sendo ruim porque ele é um funcionário novato. E ele vai aprender. E se ele for alguém dedicado, se ele for alguém que se esforça, alguém que realmente vestiu a camisa da empresa, ele vai se tornar o melhor funcionário de todos. Mas existe um tempo, existe um processo, existe aprendizado, existe rotina, existe hábitos para ele poder se tornar esse funcionário. E se você não entender isso, aplicando na sua vida, você vai ficar o tempo todo se impedindo de viver novas experiências, impedindo de viver novas coisas só porque você tem medo de ser ruim. Só porque você tem medo, só porque você quer já chegar sentando na janelinha. Só que para um CEO de uma empresa enorme ficar naquele lugar e construir algo naquele lugar, ele teve que um dia na vida aprender qual era o termo CEO, que CEO significava. E a nossa vida é assim. A gente vai aprendendo no processo.
Existem situações que são facilitadas por conta da vivência, por conta da família, porque a gente foi criado num ambiente mais acolhedor, porque a gente teve acesso à educação e cultura. Com certeza, pessoas crescem e avançam e dão largada em diferentes lugares. Tem pessoas que dão largada numa área muito mais na frente, dependendo da sua situação financeira, emocional, familiar, você dá largadas na frente de pessoas que para você estão muito na sua frente, mas em áreas que para elas às vezes é um problema. Nós somos bons em algumas coisas que outras pessoas não são. E a gente tem que entender que o nosso valor não está naquilo que a gente faz, mas está naquilo que a gente é. Você não é valoroso, o seu valor não está no resultado que você traz. Seu valor está na pessoa que você é, independentemente da situação que você está. E quando você entende isso, você pode entender que você não está preso a nenhuma situação, mas o mundo é enorme, o repertório é gigante e você pode crescer, independentemente de estar com a carteira cheia ou de estar com a carteira vazia, independentemente de ter muitos amigos ou poucos amigos, porque não é sobre as coisas que você está fazendo, mas sobre quem é você. E se você é uma pessoa que busca crescer, se você é uma pessoa que busca avançar, que busca evoluir, se você está assistindo esse vídeo, você já está na frente de muitas pessoas porque você está buscando evoluir. Se você é esse tipo de pessoa, significa que você já está na frente de muita gente. Não que seja uma competição, mas que você não precisa ficar se comparando para poder ficar se rebaixando. Mas que a vida está passando e você pode viver. A vida de aprendizado pode ser muito mais leve do que você imagina. Então tira um pouco esse peso de cobrança da responsabilidade de ser bom demais e viva o processo. Aprenda, cresça, desfrute, ria das suas falhas, ria dos problemas, mas mude, ajuste, cresça. Veja o que está de ruim, mas foca no que é bom para poder entender as coisas que você pode fazer diferente. E você vai ver, aquilo que era uma trava, aquilo que era um obstáculo, aquilo que te prendia, vai se tornar o maior superpoder que você tem, o poder de crescer. O poder que Deus te deu não foi o poder de voar, ficar invisível, mas foi o poder de aprender, o poder de crescer, o poder de ser transformado. Se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, coloca aqui nos comentários para a gente poder trazer mais conteúdos. Dá um like que você vai ajudar muito o canal a crescer e se inscreve para poder receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal cristão e crescer na sua vida profissional, espiritual, financeira, emocional, física, em todas as áreas. E se você deseja conteúdo diário sobre desenvolvimento pessoal cristão, segue nas redes sociais, @Thiagos, que vai ser um prazer crescer com você.